Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje falarei a última parte do capítulo 6 e eu vou dividir em duas partes, que vai ter vários tipos de papéis que as pessoas podem ter, assim, né? E então se inscreva no meu canal, dê um like para ouvir a outra parte também do meu próximo vídeo, que também será o último dos últimos. Então, vamos começar a falar sobre os nossos papéis, os nossos jogos. Então, vamos lá. Um catálogo de jogos e papéis. Não há uma ordem lógica nessa lista parcial de papéis e jogos, padrões comuns nas relações humanas. Não há também qualquer restrição de sexo ou idade. Qualquer um pode jogar um ou mais desses jogos. Aqueles nos quais eu e você nos tornamos peritos ou usamos com maior frequência, vai depender de nossa programação e de nossas necessidades. Esses jogos têm uma coisa em comum: não importa o quão diferentes possam parecer, mascaram e distorcem a verdade sobre o que tenho de melhor para compartilhar com você. Eu mesmo preciso me perguntar: quais desses jogos eu uso? O que estou buscando? O que estou escondendo? O que estou tentando ganhar? Agora vamos começar, gente, a saber quais são os nossos papéis. Sempre certo. Essa pessoa raramente perde uma discussão. Mesmo quando as evidências se voltam contra ela, ainda assim consegue respeito por sua posição. Não escuta bem as outras pessoas e parece que não espera aprender grande coisa com elas. Basicamente, sua autoestima está ameaçada. Seu dogmatismo é o que Freud chamou de formação de reação. Age com o dobro de segurança para se defender das dúvidas desmoralizadoras que agitam em seu subconsciente e tendem a minar sua certeza. Seu comportamento indica o oposto do que parece ser verdade. Tem dúvidas profundas e subconscientes sobre si mesma e sobre suas opiniões. Todo o coração. Acredita-se que também aqui a formação de reação seja responsável pela preocupação excessivamente amável e sentimental da pessoa. É uma compensação subconsciente por suas tendências sádicas cruéis. Todos nós temos inclinações cruéis algumas vezes, mas essa pessoa fica especialmente amedrontada diante disso. Um dado importante sobre a compensação é que, uma vez iniciada, quase sempre resulta em supercompensação. Por alguma razão, a programação dessa pessoa tornou-a incapaz de entrar em contato com ela mesma e de admitir suas inclinações hostis. Assim, gasta a maior parte de sua energia negando a verdade que não pode admitir. É provável que seja excessivamente carinhosa com animais, os seus queridinhos, sentimental e indulgente com as crianças, demonstrando afeto e amabilidade em excesso. Ela segue seu coração em todas as situações, a ponto de os outros se perguntarem se sua cabeça funciona em algum momento. O coração decide tudo, manifesta todo tipo de emoção suave. Raramente ou nunca expressa emoções desagradáveis, exatamente por temê-las. Por isso, as reprime. As mulheres são mais inclinadas a esse tipo de formação de reação, porque nossa sociedade as programa para acreditarem que emoções hostis e cruéis são particularmente terríveis em uma mulher. Corpo bonito. Em geral, a vaidade física é uma compensação para um sentimento corrosivo de inferioridade. A pessoa bonita ou charmosa que usa esse jogo busca no espelho da parede e nos olhos dos outros ou em qualquer outra superfície brilhante o seu próprio reflexo, por não conseguir encontrar consolo mais profundo. Há uma tristeza que paira sobre esse tipo de vaidade. Obviamente, a vida termina aos 35. No extremo, essa pessoa se identifica com o seu corpo. Ela responderia à questão: o que você é? Da seguinte maneira: eu sou bonita. E se pudesse ser honesta e aberta, acrescentaria:
Nada além disso, apenas bonita. Valentão. O jogo é uma tentativa infantil da pessoa de reivindicar sua superioridade sobre os outros. É uma das várias manifestações de um desenvolvimento emocional interrompido. O valentão é, em geral, um brigão também. Se a situação permitir, quer dominar os outros, seja com palavras ou com a força física, se ele se sentir seguro para isso. Essa manifestação indica a ausência de autoestima. Ele quer se sentir importante e nada encontra em si próprio para satisfazer essa necessidade. Algumas vezes lhe perguntamos: a quem você está querendo conhecer, a nós ou a você mesmo? A resposta é ambos. Palhaço. Como a maior parte das pessoas, o palhaço compulsivo está buscando algum tipo de reconhecimento e atenção. O triste é que pensa que a única maneira de se fazer notado é bancando o bobo para os outros. Mais sério do que isso é que ele pode se identificar com seus atos e tentar fugir da realidade, sem levar nada a sério. Fazer palhaçada é às vezes um artifício para escapar. O palhaço não sabe lidar consigo mesmo numa situação séria, nem sabe reagir à tristeza. Assim, adota uma atitude de alegria irresponsável. Na convivência com os outros, suas palhaçadas servem como máscara de defesa, como a máscara do palhaço do circo, para evitar que os outros saibam quem ele é, realmente. Prefere rir e fazer graça do que enfrentar as sérias realidades da vida. Prefere ensinar num palco do que deixar sua pessoa à mostra. Competidor. A cultura americana programou a maior parte das pessoas para aceitar a competição como parte do plano divino. O competidor deve vencer qualquer coisa que faça. Transforma tudo em situações de ganhar ou perder. Ele não discute, disputa. A vitória que busca, muitas vezes às custas dos outros. Quem ri por último, ri melhor. Pode ser fruto de privação emocional ou de falta de aprovação em sua vida pregressa. A insegurança resultante leva-o a questionar seu valor e está sempre tentando provar sua importância através de competição e rivalidade. Sua necessidade de reconhecimento intensifica seu impulso de progredir. Sente-se hostil diante de qualquer pessoa que pensa estar em seu caminho ou que possa estar em querendo superá-lo. Mais cedo ou mais tarde, será dominado por um senso de fracasso, pois sua ânsia de vitória se torna cada vez mais voraz. Ao final, não consegue provar sua superioridade e termina frustrando. Seu problema básico é que não consegue distinguir entre sua pessoa e suas realizações, entre ser e ter. Veja inferior adiante. Conformista. Esse jogo se chama paz a qualquer preço, e o preço é abandonar toda individualidade em função dos outros. Isso começa no geral com alguma autoridade tirânica na vida da pessoa, com consequentes sentimentos de culpa. O conformista não pode correr o risco de não ser aceito pelos outros. É sempre elogiado por sua disposição em acompanhar todo mundo, mas paga um alto preço em emoções reprimidas pelas migalhas de elogio que recebe. Sua falta de vontade de discordar da opinião estabelecida ou que está na moda lhe confere o anonimato em relação aos outros. Em geral, desenvolve algum tipo de sintoma psicossomático. Seu subconsciente às vezes se torna sobrecarregado com tudo o que precisa reprimir para continuar sendo o bom menino que topa tudo. Veja culpado adiante. Ranzinza. A tendência neurótica que caracteriza o ranzinza é uma baixa tolerância à frustração. Ele não se sai muito bem em situações de esforço e tensão. Em geral, a programação do ranzinza, como a do competidor,
envolve uma privação emocional precoce que resulta em sentimentos de hostilidade. Ele se sente privado de segurança pessoal. Sente-se menos seguro ainda quando alguma coisa não vai bem. Desenvolve uma longa lista de incômodos de estimação, que divulga para os outros de tempos em tempos. Os que estão em sua vizinhança sabem que qualquer item da lista faz com que entre em órbita, e isso é parte do jogo. Outros são avisados, de várias maneiras, de que não devem frustrá-lo. Cético. A experiência da vida, quando são em excesso, geralmente se desmoronam e resultam no jogo do cético. A pessoa que foi programada para pensar que o universo foi talhado em função de seu próprio conforto, sempre sofre um choque doloroso com a realidade. Nesse ponto, ele ataca com seu ceticismo. Basicamente, o cético é um irrealista desmoralizado. As coisas não saíram como queria, e ele desconta sua desilusão nos outros. Você não pode confiar em ninguém. Todo o sistema é corrupto. Enquanto desempenhar o papel de cético, não terá que olhar honestamente para si mesmo ou para o seu mundo. Nem terá que sentir a dor do ajuste à realidade. Seu deboche é geralmente um sintoma de antagonismo encoberto por não ter encontrado a vida como desejável. Nunca aprendeu a ser empático ou tolerante e nunca experienciou uma afeição verdadeira por alguém. Como consequência, é uma pessoa solitária por trás de seu sorriso malicioso. Iludido pela grandeza. O jogo se desenvolve a partir de um senso de importância pessoal errôneo. O jogador foi programado para aparentar uma pessoa muito importante aos olhos dos outros. Nunca se refere a outras pessoas e toda a sua conversa é centrada na palavra eu. Como o valentão, essa pessoa joga para compensar sua autoestima inadequada. Há sempre um esforço para proteger o ego da humilhação. Sente-se atraído por grandes façanhas. Quer sempre estar na berlinda. Ressente-se por coisas insignificantes. Está sempre sonhando com alguém feito espetacular que vai fazer o mundo se lembrar dele quando se for. O sistema de ilusão em que vive lhe proporciona uma importância que não tem na realidade. Naturalmente, é difícil para ele ser honesto consigo mesmo. Dominador. Este jogo é caracterizado por um desejo exagerado de controlar a vida dos outros e até seus pensamentos, como a maior parte das pessoas que exagera sua importância ou sabedoria. O dominador é perturbado por sentimentos subconscientes de inadequação. O estranho é que essa pessoa está tão determinada a agir de maneira adequada que se torna desatenta em relação às suas próprias características dominadoras. Ela explica sua dominação como necessária, razoável e justificativa. O dominador experimenta com frequência sentimentos de hostilidade. Como ele os reprime, essa representação resulta em egoísmo e descuido no contato com as pessoas a quem supostamente ama. Sonhador. O propósito do jogo é claro, fugir. O objetivo do sonhador é escapar da realidade. Ele alcança grandes metas do seu mundo de fantasia, onde recebe reconhecimento e honrarias. Com frequência, seus sonhos são substituídos por realizações verdadeiras, representam um tipo de compensação para sua falta de sucesso. No mundo real, o sonhador costuma gostar de filmes e de histórias que alimentam sua imaginação, com novos cenários e material para desvaneios futuros. Eventualmente, cria um mundo confortável em que pode se tornar alguém. No geral, o sonhador ambiciona mais do que suas habilidades podem lhe proporcionar e tem que se compensar através da fantasia por causa de seu desaponto com a realidade. Chamamos a isso ficção neurótica. Ele tem um alibi para explicar cada fracasso e não pode colocar no mesmo nível suas ambições e habilidades. O que ele mais precisa é de coragem para se aceitar como é. Bebedor viciado em drogas.
O sonhador foge da realidade no tapete mágico de sua fantasia. O bebedor tenta o caminho da narcose. As pessoas mais vulneráveis ao estresse são as que mais precisam de um escape. O vício da bebida ou das drogas é encontrado com frequência entre aqueles que reagem mal à privação, que se rendem facilmente à derrota e que se sentem embaraçados e poucos à vontade com os outros. O alívio momentâneo é a sensação de liberdade. Experimentamos sob a sedação por bebida ou droga. São seguidos, no geral, do aumento de ansiedade e depressão, quando passa o nevoeiro. A ansiedade e a depressão, por sua vez, levam à necessidade de mais sedação para diminuir a angústia, o complexo de culpa e a depressão. Tanto a bebida quanto a droga, no entanto, são limitadas quanto à sua capacidade de se tornarem uma saída. Para a pessoa, a fuga da realidade, enquanto a narcose faz efeito, apenas torna ainda mais difícil a volta a essa realidade e a convivência com o cotidiano. O nome do jogo é muleta. Facilita a sociabilidade e a autoexpressão, a diminuição da timidez e o esquecimento dos próprios problemas. Flertador. O jogo do flerte é basicamente uma tentativa de ganhar algum tipo de reconhecimento para o ego. É usado geralmente por pessoas que nunca cultivaram qualquer tipo de aprofundamento emocional. Só as relações mais profundas podem trazer segurança para o ego. Essa segurança resulta de um autoconhecimento maior e da autoaceitação. No flerte, a pessoa se recusa a correr os riscos de um relacionamento de autorrevelação. Prefere fugir. O flerte só é possível quando as emoções são triviais e superficiais, o que ninguém quer admitir seu próprio respeito. As relações estáveis e mais profundas nunca são construídas sobre esse tipo de emoção. Também faz parte do flerte iniciar novas conquistas quando o jogador se cansa da anterior. É um tipo de esporte egoísta, em que há muitas lesões. Ninguém quer admitir que usa esse jogo, ou qualquer outro, mas esse é o primeiro passo para o verdadeiro crescimento emocional. Admitir algum tipo de tendência para que ela possa ser avaliada. Em todos esses jogos, devemos nos perguntar o que queremos realmente e por que queremos. Essa resposta nos diz sempre alguma coisa a nosso respeito. E por que seria melhor desistirmos do jogo. Apesar de o flerte propiciar alguma gratificação passageira para o ego, as pequenas paixões sempre complicam a vida, nos levam a subterfúgios, a inventar desculpas, a falsidade e a preocupação com a própria pessoa. O desenvolvimento emocional e sexual sempre começa com o narcisismo auto-amor na criança, mas com o crescimento a pessoa deveria se tornar cada vez mais capaz de ser altruísta, amar o outro. O flerte foi fixado num estágio adolescente e o crescimento emocional foi interrompido nessa fase. Frágil. Pegue com cuidado. A pessoa frágil dá várias mensagens ao outro de que é delicada e precisa ser tratada com muita cautela. Outros relutam em confrontá-la. Seus canais lacrimais estão sempre abertos e é capaz de depressões instantâneas. Relutam em dar-lhe más notícias, em delegar-lhe qualquer responsabilidade. É mais fácil assumir a responsabilidade do que pedir-lhe que o faça. Relutam também em fazer-lhe uma crítica honesta. Esse jogo se desenvolve basicamente a partir de um sentimento neurótico de inabilidade de lidar com a vida. A pessoa frágil mostra também uma grande sensibilidade diante dos olhos. Seu ego é fraco, suas observações e seus gostos são, muitas vezes, mal interpretadas. É hipersensível exatamente porque se dá pouco valor. No geral, isso não está claro nem para ela, nem para os outros. A fragilidade representa uma regressão para a infância, para um estado de dependência e desamparo. Se o jogo for bem sucedido, a pessoa não vai precisar de crescer ou de enfrentar o sangue, o suor e lágrimas da vida real.
A pessoa frágil expressa com traumas e choro súbito o que a criança expressa com chutes e gritos. Ela pede o mesmo tratamento dispensado às crianças. Fofoqueiro. O participante da fofoca, como os outros jogadores, usa esse tipo de jogo por interesses pessoais. É incapaz de usar todo o potencial de suas habilidades. É derrotista e sente-se pesaroso por não poder corresponder a seu próprio ego ideal. Assim prefere aumentar sua autoestima, minando a estima dos outros. Adler o chama de depreciador crítico. É muito mais fácil puxar os outros para baixo do que se elevar através das próprias realizações. A superioridade e a inferioridade são termos relativos e assim diminuir os outros parece ser uma maneira de elevar o seu próprio status. Benjamin Franklin disse certa vez que, se você quer conhecer as falhas de uma pessoa, basta elogiá-la para seus companheiros. A fofoca pode ser também um alívio para o sentimento de culpa. Gostamos de relatar as más ações dos outros para não nos sentirmos tão mal diante das nossas próprias. Isso explica nossa ansiedade para sabermos os últimos escândalos de jornais e revistas que prontamente nos liberam de nossa culpa. Depois de lermos sobre assassinos e criminosos, nosso sarcasmo e nossa raiva não parecem males são tão terríveis. Ganho do jogo, elevação da própria pessoa e mais facilidade para conviver com o próprio desgosto. É isso, gente. Eu terminei aqui a primeira parte desse capítulo. Eu fiz essas partes, eu só dividi isso porque é um capítulo muito longo e vocês não vão ficar muito cansados, assim, né? Ficar me ouvindo, tipo, mais de meia hora, né? Então, é mais rápido pra vocês e aí vocês vão vendo, olhando o áudio até vocês verem que mais chamam a atenção de vocês mesmos, né? Desse autoconhecimento. E é isso, gente. Muito obrigada por terem me ouvido até aqui e bom final de semana.